Uma sala de bate-papo com personalidades da nossa capoeira e da cultura popular brasileira, onde o convidado explana com a sua visão e com a sua ancestralidade pontos relevantes da história da nossa cultura. Boa noite, amigos e amigas do Facebook, em mais uma entrevista, em mais um bate-papo marcante aqui na página Na Identidade do Capoeira. Para quem já nos acompanha aqui na página, inscrevam-se também no canal do YouTube Camugerê Cultural, onde todas as entrevistas ficam armazenadas, guardadas, com a autorização dos nossos convidados para futuras pesquisas, estudos e qualquer trabalho que venha a ser feito dentro da capoeira. Sigam eu e o Mestre Dunga no Instagram, o nosso endereço vai ficar aqui na descrição desse vídeo. E sejam bem-vindos a mais um programa na Identidade do Capoeira, o programa de entrevistas pioneiro no Facebook, com parceria oficial do Prêmio Berimbau de Ouro Salvador, Bahia. No programa de hoje, eu e o Mestre Dunga estamos trazendo mestre e hoje cena da Bahia e família, mais o grande amigo Ferraz, falando um pouco sobre as suas histórias de capoeira e sobre a família Sena. Antes de passar a palavra para o mestre, para os convidados, até não foi nada combinado com o mestre Dunga, mas eu gostaria de falar um pouco no início, que eu quase nunca falo no programa, então hoje eu vou falar porque nós não temos uma live, eu e o mestre Dunga, para poder tocar nesse assunto. Há um bom tempo, desde o início do nosso programa, eu e o mestre Dunga, a gente sempre faz brincadeiras, a gente sempre faz descontração entre eu e ele. E como hoje o assunto é familiar, então eu já me disponho também a tratar da nossa família, eu e o mestre Dunga, falando que uma brincadeira que o mestre Dunga fez comigo na semana passada ou retrasada, não sei bem como é que foi distorcida, o pessoal acabou pensando outra coisa, o pessoal pensou que o programa ia acabar, que eu e o mestre Dunga a gente estava se separando, que ia entrar outra pessoa no meu lugar, o que não teria problema nenhum, nós somos adultos suficientes e esclarecidos suficiente para que se algum dia isso ocorra, não tenha problema nenhum. Eu e o mestre Dunga, a gente sempre conversa, a gente sempre discute, nós temos sim algumas opiniões contrárias, mas não é o que está acontecendo. Eu e o mestre Dunga estamos muito bem, graças a Deus, pretendemos continuar assim, o programa vai continuar assim. Aos nossos amigos que perguntaram para mim e para o mestre Dunga, muito obrigado, não é para vocês essa fala, pode ter certeza absoluta, tá? E já estou comunicando isso, porque o pessoal vai ver que eu tenho um trabalho paralelo que eu faço com a minha escola de capoeira, com o meu grupo, e eu também vou fazer entrevistas paralelas. Então, antes que alguém venha com a língua afiada, e eu falo mesmo, o mestre Dunga sabe que eu falo, antes que o pessoal venha com a língua afiada falando que eu e o mestre Dunga brigamos, não brigamos, tá? E se por algum dia isso venha a acontecer, nós seremos os primeiros a falar para vocês aqui na live que a gente vai se separar, que cada um vai tocar o seu caminho. Desculpa, mestre Dunga, mas o senhor ia falar isso, eu acho que na sexta-feira passada, eu acabei interrompendo, o senhor não falou. Então, a gente está muito bem, obrigado, e pretendemos permanecer assim. Então, uma boa noite, família Sena, uma boa noite, Ferraz, uma boa noite, meu amigo de 20 anos, irmão, camarada, mestre Dunga. Espero que todos nós podemos ter uma live maravilhosa e com um conteúdo para capoeira.
isso eu digo para a capoeira, de grande prestígio, de grande alcance. Boa noite a todos. Então, uma boa noite a todos. Obrigado, Contramestre Fly, por ter feito essa introdução, e eu acho bastante pertinente, porque realmente também algumas pessoas me perguntaram se a gente estava, né, por causa de uma brincadeira que eu fiz, que a gente faz, e se ouvissem as outras, não a gente faz, né, Fly? O pessoal não entendeu também. Bom, mas deixando isso de lado, vamos ao que interessa, e a gente já vou passar a palavra direto. Eu gostaria que cada um, nessa primeira rodada, pudesse se identificar, por que está aqui, quem é, né? Qual a sua relação com o mestre Sena, e para a gente poder, para as pessoas que estão nos assistindo, saber o motivo pelo qual estão aqui. Então, eu começaria e passo a palavra diretamente para o mestre Sena da Bahia, agradecendo já de antemão a sua participação e todo o seu empenho na produção desta live. Mestre Sena, a palavra está com o senhor, por favor. Salve, boa tarde e boa noite a todos e a todas. Estou aqui falando desde a cidade de Minneapolis, Minnesota, nos Estados Unidos, e é uma honra de haver sido convidado pelo Contramestre Fly, pelo mestre Dunga, para poder, talvez, prestar alguns esclarecimentos sobre dúvidas que as pessoas possam ter sobre o Senavox e sobre o nosso pai. Eu estou aqui ao lado com meu filho, Eurico Sena, que é a terceira geração, neto de Carlos Sena também, e estamos aqui. Então, primeiramente, já obrigado. Vou passar a palavra agora para sua irmã, e aí ela poder se apresentar também, dizer quem ela é, e o pessoal ficar atento. Por favor, a senhora tem a palavra agora. Boa noite, eu sou de Carla Sena, filha de Carlos Sena, criador do Instituto de Capoeira Senavox, e estamos aqui para, na verdade, esclarecer com relação ao nome, né, dessa instituição do qual meu pai criou. Mestre Dunga, está conseguindo seu microfone? Perfeito. Já Me ouviram? Ouvimos. É que tinha entrado uma ligação aqui, eu só tive que, nesse momento, não aceitar. Agora nós passamos a palavra a outra irmã, que se identifique também, diga que veio. Por favor, a palavra é para a senhora. Boa noite, eu sou Débora Alice Sena, a filha caçula de Carlos Sena, né? E também estou aqui para que juntos possamos esclarecer algumas dúvidas com relação ao Instituto de Capoeira Senavox criado pelo nosso pai. Show, Obrigada. Débora. Agora nós vamos passar a palavra diretamente, então, agora. Antes de mais nada, a gente já pediria que o pessoal que está nos assistindo possa compartilhar essa live nas suas redes sociais, para que mais pessoas tenham acesso e possam assistir, né? Eu acho que é um assunto de interesse da capoeira, a versão da família do acontecido e da marca Senavox. Então, a gente gostaria que as pessoas que estão nos assistindo pudessem compartilhar, para que a gente pudesse atingir mais pessoas. Eu passo diretamente agora a palavra para o Ferraz, que assim pediu que nós nos comunicássemos. Ferraz, então a palavra está com o senhor, para o senhor dizer também quem o senhor é no mundo Senavox. Boa noite a todos, meu nome é Ferraz, eu sou aluno de Carlos Sena, o fundador e criador do Instituto de Pesquisa Capoeira Senavox. Ferraz, deixa eu só aproveitar um pouquinho mais da sua boa vontade. Quando é que o senhor conhece, em que época o senhor... Porque para os filhos é muito fácil, né? A vida toda
eles tiveram com o mestre Sena. Mas o senhor, quando é que o senhor conhece... Mestre Sena, se eu perguntar quando é que o senhor conheceu o mestre Sena Vox, fica complicado. Mas, Ferraz, conta para nós quando é que o senhor conheceu e como o senhor conheceu o mestre Sena. Eu tenho 54 anos de idade, estou fazendo agora em agosto 55, e conheci o mestríssimo mestre Carlos Sena no CMS, Colégio Militar de Salvador, onde ele ensinava, e ali era um polo do Sena Vox. Eu, sendo aluno do Colégio Militar, fui aluno dele com muito prazer. Aos 12 anos de idade, tive a oportunidade de conhecê-lo. Foi o nosso início de convivência, que a mim me trouxe muito orgulho na minha vida. Conhecimento, capoeira foi apenas um dos conhecimentos que ele nos passou, mas de disciplina, de ordem, de amor à pátria e de fraternidade, de apresentação mais profunda ao esporte. Um grande mestre. Não formou apenas jogadores de capoeira, mas trabalhou em cima da formação de cada jovem que passou por ele. Perfeito. E se o mestre Sena me permitir ainda, eu vou explorar um pouquinho mais o Ferraz, mestre Sena, pode ser? Só porque o Ferraz, eu acho que o Ferraz daqui a pouquinho, ele disse que a colaboração dele é um pouquinho menor, porque ele... Então, mestre, parece que o senhor tem a sua graduação aí junto com o senhor? Ou pelo menos o senhor... o senhor também. E o mestre Ferraz também tem, olha só, isso é graduação. E essa graduação o senhor também tem, mestre Ferraz? Sim, eu tenho uma fita. Olha só. E essa fita... E o senhor recebeu essa fita do mestre Sena? Não só recebi dele, como tive o prazer de ter a fita que ele próprio usava. Ele tirou da cintura dele e me graduou. Por isso eu acho importante a gente poder ouvir essas palavras, que essas palavras também dão autoridade para o senhor poder expressar a sua, né, o porquê o senhor está aqui. Como eu disse, o mestre Sena e a Débora Alice são filhos. A autoridade deles já é natural, porque eles são sangue do mestre Sena. Mas o senhor, então, a gente pode ter... Quanto tempo o senhor teve ao lado do mestre Sena? Fique à vontade, senhor tem. Desculpe a mas desde que conheci, aos 12 anos de idade, até os últimos dias de vida dele. Perfeito, mestre. Eu vou fazer a roda girar e agora vou passar a palavra para o mestre Sena. E eu gostaria de o senhor, um pouquinho antes de nós entrar ainda diretamente, o senhor contasse um pouquinho dessa sua relação com o filho junto ao mestre Sena, né? Queria que você pudesse contar um pouquinho. Já fique à vontade para explanar o que o senhor tiver e contasse um pouquinho da história desses cordões também, mestre Sena. Por favor, fique à vontade. Ok. Eu conheci meu pai no dia que eu fui concebido. E minha entrada na capoeira foi involuntária. Então, foi mais ou menos na época que Ferraz também o conheceu. Eu também fui aluno do Colégio Militar e eu oficialmente comecei na capoeira com 11 anos, em 1974, no Colégio Militar. Se bem que
A partir dos 6, eu era participante do Senavox, porque nessa época ainda também no Senavox havia aulas de outras disciplinas. Então eu treinei judô desde os 6 anos, cheguei à faixa lilás, a faixa roxa em judô, estou confundindo com a fita de capoeira, a faixa roxa. E a partir de 1974, eu deixei o judô e me dediquei involuntariamente à capoeira, como disse. Não escolhi porque naquela época, não sei se eu já falar da síndrome do filho de pessoas famosas ou poderosas. É muita cobrança, as pessoas querem que você seja igual ou melhor do que essa pessoa. Eu sentia muito esse peso de ser o filho de Carlos Sena. Eu estava quase todo dia na presença do meu pai. Ele era professor do colégio, então eu via durante as horas escolares. Depois, quando voltava a casa, ou eu treinava ou eu ajudava meu pai como secretário. Eu fui secretário de meu pai por muitos anos. Meu pai era uma pessoa muito verborrágica, ele era muito enfocado na capoeira, tinha uma capacidade intelectual de produzir palavras que eu ainda não vi outra pessoa, e eu era encarregado de passar limpo de tudo isso. Então, era o tempo ainda das máquinas de escrever, Remington, que meu pai, ademais de haver estudado datilografia, meu pai também me mandou estudar mecanografia para consertar as máquinas, se caso fosse necessário, né? Então, minha rotina era de ir à escola durante a manhã, ajudar meu pai durante a tarde e treinar à noite no Senavox. Nós morávamos nessa época na Rua da Faísca, então a academia era no subsolo do edifício e nós morávamos no terceiro andar, na parte, digamos, no último andar do edifício, que é uma zona central em Salvador, perto do centro histórico. E essa é basicamente a minha rotina com ele. Cadê Dunga? Pois é, o mestre Dunga acabou saindo. Tá aqui, tá voltando já. Aí. Não fui eu que dei rasteira, hein? A próxima a falar, então, se o mestre Sena já É a encerrou. Débora. É a Débora. Não, a De Carla. De Carla. De Carla, conta para nós um pouco se tu chegou a fazer capoeira, qual era a tua relação, quão próxima tu estavas do teu pai. Conta um pouquinho dessa tua relação familiar com o teu pai, por favor. Bom, meu pai, ele sempre nos deu a liberdade de fazer algumas opções. Era uma liberdade meio que controlada, né? Ele foi sempre esportista, né? Eu cheguei a ter aula de natação na Associação Atlética, né? Tínhamos uma rotina matinal que morávamos depois. Eu morei, nós moramos na Carlos Gomes até os 6 anos, depois fomos morar no Pôr da Barra. Então tínhamos uma rotina diária de todos os dias de manhã que eu não gostava, mas íamos fazer as caminhadas pela praia e os exercícios, né? À noite ele levava às vezes a gente para tomar banho de mar também ali no Porto da Barra. Respirei capoeira a minha vida toda através do meu pai, né? E a dedicação que ele tinha com relação àquilo que ele acreditava e ele fez acontecer como a arte marcial brasileira, a capoeira. Então, cheguei a acompanhar ele no colégio militar também, nós íamos lá para assistir às aulas, né, a cantina. Então, assim, a nossa relação, eu vou falar por mim e da Carla, a relação que tínhamos com meu pai, que eu tinha com meu pai, era muito, 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 muito próxima, entendeu? Meu pai era um homem muito democrático, né, com as informações,
com o entendimento e a preparação e a preocupação de nos preparar para a vida. E ele fazia isso com maestria, não só comigo, mas com todos aqueles que estavam perto dele, principalmente os alunos, né? Que era a grande paixão, né, dele era a capoeira, mas a capoeira vista como uma instituição, como um esporte, né, como uma arte marcial, né? Tinha o seu valor, lógico, como folclore, mas ele tinha um entendimento que era a nossa grande arma e a gente não podia perder isso, né? Que é a capoeira como arte marcial brasileira. Que show, que show. Antes de eu passar a palavra para a Débora, eu vou citar alguns dos mestres que estão presentes assistindo a live, para a gente poder fazer essa referência à nossa ancestralidade. Estão aí o mestre Limãozinho, a mestra Renata, mestre Máximo, mestre Jean Pangolin, mestre Zimbelê, mestre Márcio, Cabeleira, mestre Petucci, mestre Geraldo, mestra Felina, mestre Tosta, mestre Orca, mestre Moraes, mestre Jones. Então, nós estamos com um time de mestres. De repente, alguém mais entrou e nós não... o mestre Paulo Sérgio, mestre Chocolate aqui do Rio Grande do Sul também, está conosco, professor Esther, quem mais? É isso aí. Se alguém... Contramestre Salgado. Contramestre Salgado, que é um dos que nos ajuda muito nas nossas lives aqui. Se algum mestre ainda estiver presente e não foi citado, por favor, coloque a sua referência para a gente poder citá-lo aqui na live. Agora, já de imediato, eu vou passar a palavra para a Débora, para ela contar também um pouco dessa sua experiência junto ao seu pai. Débora, a palavra está contigo. Conta para nós um pouquinho da tua experiência aí. Boa noite. Eu não tenho... provavelmente eu não vou conseguir, tá? Falar muita coisa. Eu era muito apegada ao meu pai e ele a mim. Meu pai era um homem muito honesto. Era um homem que ensinou a gente os valores, né? Um exemplo tá aí, Ferraz, que nós temos ele como um irmão. E eu entendi totalmente a emoção que ele tem, que é a mesma que eu tô sentindo. Eu não vou conseguir falar muita coisa, mas meu pai, o que a Carla falou, ele cobrava da gente também o esporte, o andar na praia, o tomar banho de mar, natação. Eu, então, que era asmática, eu tô aqui tentando me segurar, porque eu já vou tomar minha bombinha ali, porque eu tô com falta de ar já. Mas é pelo sistema nervoso. Mas assim, meu pai era uma pessoa maravilhosa. Ele tinha um dom da palavra. Muitos amigos nossos gostavam de ouvir conselhos de meu pai, porque o sonho dele era fazer que o jovem soubesse seu valor, que fossem pessoas corretas, ter disciplina. Eu fiz muitas linhas por conta da disciplina. Sem disciplina não há progresso. Minha vida era essa com ele. Eu era a rainha das linhas, da organização, da cobrança. Eu, sendo a caçulinha, e eu sempre fui a mais agitada, talvez, que ele brincava muito, falava muito comigo, que eu sozinha em casa era o mesmo que tivesse 1000 pessoas dentro da casa, que eu conseguia agitar a casa toda. Apesar dele não gostar, ele terminava achando graça. Mas meu pai era uma pessoa maravilhosa, e eu achei muito importante a gente estar aqui, e nós aqui que estamos, eu, Iose, De Carla, Ferraz, que eu nunca terei palavras. Eu acho que a gente se encontrou até muito poucas vezes, né, depois que a gente teve que se despedir de meu pai, porque para mim a maior missão foi dada a Ferraz. E pela pessoa que Ferraz é. Meu pai tinha Ferraz como um filho, assim como a nós três. Então, é isso. Que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu acho muito importante esse teu posicionamento, Débora, e passar essa emoção, porque nesse momento que a gente vive em confinamento, é muito importante a gente trazer o valor da família para a gente, para as pessoas que estão nos assistindo. Então, fique à vontade, se precisar fazer a bombinha, faça, se precisar sair, se tiver que voltar, volte, nós vamos estar sempre te aguardando. Eu acho que isso aqui é muito mais para a gente conhecer a história
do mestre, da pessoa que foi o mestre, do pai, do amigo, do vô. Então, falando em vô, nós vamos passar a palavra agora para o Eurico. E o Eurico, eu não sei se nós vamos fazer o Eurico a tradução simultânea ou a gente vai ouvir ele em português. Ou vai passar aqui embaixo as palavrinhas para a gente fazer a tradução simultânea. Então, a gente passa a palavra para o Eurico, que é a terceira geração aí, e já está também fazendo seus trabalhos com a capoeira. Eurico, por favor, se apresente e conte um pouquinho para nós desse seu trabalho que fazes na capoeira aí. E também, antes de passar a palavra, deixa eu falar mais alguns mestres que estão presentes. A mestra Brisa está conosco, mestre Maganduvá, mestre Parafuso, mais alguns mestres. Então, a palavra está contigo, Eurico. Conta um pouquinho dessa tua trajetória aí com a capoeiragem e sendo a terceira geração do mestre Sena. Ok, oi, eu sou Eurico Sena, o filho do mestre Jorge Sena e o neto do mestre Carlos Sena. E eu estou estudando capoeira para muitos anos e é uma história difícil para mim, porque eu não tinha muitas oportunidades para praticar com certeza com meu pai, mas eu ainda praticar como eu posso. E por causa do meu pai e minha família, eu encontrei a arte da martial arts tricking, e isso foi eu posso conectar com capoeira de novo e demais com essa arte. E vou explicar. Martial art tricking, ele é stuntman de filmes, ele faz o stuntman de artes marciais. Sim. Acrobacia para artes marciais. Sim, acrobacias de marciais. Artes marciais. Não te preocupa, Eurico, que nós vamos fazer agora o programa em 2 línguas. O programa vai ser bilíngue, né? Pode falar em inglês que o teu pai traduz aí para nós. Fica bem à vontade. Mas eu vou tentar em português, mas quando eu não posso, eu vou falar em inglês. Mas eu estou estudando capoeira e tricking e também parkour, e eu misturar essas coisas, mas também eu quero encontrar os melhores partes do movimento para usar no espírito in the spirit of capoeira, no espírito da capoeira. E eu quero prosperar na capoeira. Perfeito, ótimo. Eu entendi tudo. Olha, eu sou meio pai coruja. Ele aqui, ele é um dos Homem-Aranhas da Marvel. Então, ele fez uma turnê no mundo inteiro, Estados Unidos e Europa, nos shows da Marvel, como o Homem-Aranha e o Wolverine. Esses shows que fazem nos estádios de basquetebol. Ele foi por 2 anos, eu acho, não? Um ano ele era o Homem-Aranha. Então, ele já tem digamos, um currículo extra capoeira, né? Porque ele é formado também em cinema. Então, o lance dele é esse showbiz, eventualmente, de também trazer um pouco mais da capoeira para o showbiz, né? Legal. Eurico, mostra para nós o teu moletom aí que está com o símbolo da Senavox aí no peito. Mostra aí para nós aí. Achei que você ia pedir para ele mostrar a farda do Homem-Aranha. Tá querendo derrubar de novo, né, Fly? Aproxima um pouquinho. Eurico, faz um favor, aproxima um pouquinho. Perfeito.
Aproxima da câmera um pouquinho mais para nós podermos ver direito. Legal. Ali em cima tem as bandeiras. Uhum. Nigéria, Aham. Estados Unidos, Brasil, a Bahia e Angola. Nigéria e Angola em cada ponta para reafirmar a nossa africanidade, a nossa negritude, né? Perfeito. Claro, o Brasil no meio como a maior, por ser a principal, aqui dos Estados Unidos por estar presente aqui, e aí, claro, a da Bahia, porque venho da Bahia, e a capoeira também vem da Bahia. Mestre Sena, com esse sotaque, o senhor não engana ninguém, o senhor é baiano. O senhor está de enxerido. O senhor está de enxerido aí, né? Eu sou meio camaleão, né? Eu me misturo assim. Então, por exemplo, aprendi a falar o espanhol e falo como argentino, mas conservei bem a minha baianidade, né? Então, tenho muitíssimo orgulho de ser baiano, não trato de não perder meu sotaque, minhas manias e costumes que aprendi em Salvador, né? Que é muito importante. Uma outra... Me diga uma coisa, de irmãos são só vocês? Tem mais algum irmão? Só nós três. Só os três. Tá. Quatro. 4? Ferraz. Ferraz. Desculpa o lapso aqui. Tá. E a mãe de vocês, ela é viva? Como é que é? Ela está presente? Não? Vem cá, filha. Nossa mãe é viva, a mãe de hoje já está no céu, né? Nossa mãe, ela tem uma participação, inclusive, muito grande também nesse sonhar, nesse projeto do nosso pai, né? Ela foi participação extremamente ativa, desde as confecções dos abadás, que a capoeira Senavox tem o abadá, além da fita, né? Desde dos lanches que ela fazia, né? As vitaminas, que eu adorava também, das vitaminas que ela fazia, né? Então, assim, na verdade, a nossa família sempre teve muito envolvida, né? Nesse sonho, né? Nesse projeto de vida do nosso pai, né? Foi um projeto de vida dele. Então, minha mãe, de tudo, até os livros, né? Que ele escrevia, eu também fazia as datilografias, né? Eu passava limpo. Meu irmão, quando esteve dos Estados Unidos aqui com alguns alunos, eu fazia as traduções, né? Dos exames, porque a Senavox não era só a parte física, era a parte intelectual também. Então, tinha as provas escritas, né? Que todos os alunos faziam, independente se era estrangeiro ou não, né? Então, também tinha parte das provas escritas e eu cheguei a fazer algumas traduções. Legal. Eu vou pedir licença para as meninas e até para o mestre Sena, vou passar a palavra para o Ferraz, para ele fazer a sua colaboração, a sua última colaboração a respeito do uso da marca, eu acho que é isso que o senhor vai falar, né, Ferraz? E até para depois, se ele quiser ficar à vontade para ficar longe ou se afastar, tranquilo, tá? Ferraz, vou passar a palavra para ti, então, e eu gostaria, acho que comentasse comigo no início, que queria falar sobre a marca Senavox. Então, a palavra está contigo, Ferraz. Fique à vontade. Olha, o meu principal interesse hoje em capoeira, além de ter tido o aprendizado, né? Isso eu já adquiri e já não pratico capoeira em roda há muito tempo, porque capoeira não é só roda, né? Não é só dentro da roda, tem fora da roda também. E aí, dentro da roda, já tem muitos anos que eu não pratico. O que acontece é o seguinte,
o meu grande objetivo hoje é a memória do mestre Carlos Sena. E eu gostaria também da oportunidade de estar aqui na sua live, de lhe dizer o seguinte, dizer a todos os seus ouvintes que existe um material muito extenso, escrito por mestríssimo mestre Carlos Sena, e que nós vamos divulgar isso na internet para que todos possam ter acesso ao que ele escreveu. E com um detalhe, isso não será acrescentado nem uma vírgula por ninguém. Se tiver trabalho que começou e não foi concluído, vai ficar sem concluir. Vai ser publicado exatamente do jeito que está. Então, lá tem cartas a alunos, tem livros que ainda não foram publicados, tem livros que podem ser republicados, mas tudo isso será colocado na internet para que todos possam ter acesso a isso. Não é justo que o trabalho dele fique guardado apenas de uma gaveta e essas gerações novas que estão chegando não tenham acesso a isso. Eu fui convidado para estar aqui pela família para expressar minha opinião sobre o uso da marca Senavox. Primeiro, eu gostaria de dizer o seguinte, e entrando direto ao assunto, e citando inclusive o nome do Raimundo, gostaria de dizer que Raimundo tem uma admiração muito grande pela capoeira que Raimundo tem. Foi um aluno de destaque do mestre Carlos Sena. Foi um grande aluno. Tecnicamente, Raimundo é fantástico. Um dos melhores capoeiristas que eu já vi dentro de uma roda. E tenho certeza que o mesmo não tem a necessidade de usar o nome Senavox, porque tem a capacidade de produzir a sua própria marca e o seu próprio trabalho. Em relação ao nome, ao uso da marca Senavox, o Raimundo, com toda a capacidade que tem de capoeira e com todo o aprendizado que teve no Senavox, porém ele desprezou na sua academia alguns princípios básicos do Senavox. Por exemplo, eu vi um filme agora há pouco tempo, Raimundo jogando na rua. Um aluno do Senavox nunca jogaria na rua. Raimundo desprezou a fita, que eu nem sabia disso. Fiquei sabendo quando vi um pedaço da live sua, Dunga, junto com Raimundo. Raimundo é uma pessoa que tem um trabalho fantástico junto à igreja, de muitos anos praticando a capoeira com o pessoal da igreja. Raimundo não precisa de usar a marca Senavox. E principalmente quando ele não seguiu os princípios do Senavox, quando se diz respeito à sua graduação, que capoeira sem usar fita e sem a graduação de fita nunca será Senavox. Sem usar o abadá, nunca será o Senavox. Jogar na rua, nunca será Senavox. E eu estou falando alguns princípios básicos do Senavox. Gostaria de dizer o seguinte, não existe desrespeito nenhum da minha parte perante o Raimundo fazendo essa colocação, até porque admiro muito ele como capoeirista. Mas, em relação a Senavox, sem fita, jogando de rua e sem abadá, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo será Senavox. O mestre era muito rígido quanto a isso. E ele sabe mais do que eu, até porque ele é mais antigo, foi mais antigo no Senavox do que eu. É merecedor de todos os títulos que ganhou. Foi campeão baiano, foi campeão brasileiro, recebeu o título do mestre como mestre, e ele está desprezando o próprio título que ele recebeu do Senavox quando ele não usa esses princípios que ele aprendeu.
por isso que eu acho que ele tem grandes qualidades, grandes qualidades. Raimundo é um capoeirista fantástico. Mas em termos de usar a marca Senavox, eu acho que isso é um direito da família dele. E gostaria de deixar bem claro aqui, algumas pessoas podem dizer assim, e hoje? As regras se aplicam, inclusive, a IOG, ou a qualquer um membro, sem exceção. Estou sendo tão rígido quanto seria o mestre Sena. O meu objetivo é a memória dele, mais nada. Mais nada. Eu acho que eu tenho a obrigação de estimular a família a divulgar esse trabalho todo dele na internet, para que todos que estejam chegando, que participem de capoeira, possam ter a oportunidade de saber um pouco do que foi Carlos Sena. É só isso que eu gostaria de participar nisso e dar o meu recado, é isso. E acho muito bacana o trabalho que vocês estão fazendo, entrevistando as pessoas, assisti parte da entrevista de Raimundo, por sinal foi uma excelente entrevista. E não tive a oportunidade de assistir outras lives, porque realmente eu não conhecia, eu estou muito afastado da vida capoeirista. Essas são minhas palavras para vocês. Ferraz, eu quero te agradecer muito a tua participação. Fique à vontade se quiser continuar conosco. Fique à vontade se quiser se retirar. Se quiser fazer alguma interferência na hora da fala de algum, só levantar a mão, que a gente com certeza vai lhe dar a palavra, porque a gente vê nas suas palavras, na sua colocação, muita emoção. E eu acho que isso representa muito dessa questão do Senavox. Mas eu gostaria, antes do senhor sair, que o senhor me explicasse, ou tentasse, porque eu fiquei pensando, por que não jogar na rua? Né? Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, e uma outra pergunta que eu gostaria também de fazer, porque foi perguntado aqui, quando é que o senhor foi formado? Quando é que o senhor se formou pelo Senavox? E por que o mestre Sena tinha esse, como é que eu vou dizer, esse princípio de não se jogar na rua? Olha, o mestre Sena, ele sempre teve uma preocupação muito grande com a capoeira. E ele achava que a capoeira tinha que ter um princípio melhor. Não estou aqui discordando qualquer pessoa, qualquer praticante de capoeira que jogue na rua ou não jogue. A gente tem que respeitar as posições de todos. Mas dentro do Senavox isso não existia. Porque ele achava que isso poderia desvalorizar a capoeira. Como desvalorizar a capoeira? Quando você joga na rua, qualquer um pode entrar e pedir para entrar na roda. E você não sabe o que é que pode. Você sabe como começa uma roda de capoeira, mas você não sabe como termina. Isso pode terminar com apenas uma brincadeira ou com uma agressão. Você está na rua, você não sabe quem está ali. E isso era um princípio de desvalorizar a capoeira, que era um pensamento do mestre e era um pensamento divulgado no Senavox, sendo que nunca houve o desrespeito pelas pessoas que porventura praticassem a capoeira na rua. A gente sempre respeitou as outras pessoas, os outros capoeiristas. A gente simplesmente não jogava. Assim como não jogava sem camisa, ou uma camisa de meia, era o abadá. Porque a gente imaginava o seguinte, o mestre sempre passou isso para a gente, se o karatê praticava em rua, se o judô praticava em rua, se o jiu-jitsu praticava em rua, e essas artes puderam ter sucesso com a sua história. E daí a história de não jogar em rua. Até porque, na rua, como eu disse antes,
a gente não sabia quem poderia participar ali. E dentro de uma academia você tem uma formação. Isso, quando eu falo essas palavras em relação à rua, eu estou me referindo à cena Vox. Não estou faltando respeito, não estou deixando de respeitar qualquer pessoa, inclusive o próprio Raimundo, quando ele resolve jogar na rua. Ou qualquer outro membro do Senavox ou não. Só que isso não é filosofia de Senavox. A filosofia de Senavox era dentro de academia. A filosofia de Senavox era abadá. Existia uma vestimenta. Existia uma graduação, que era fita. E tem razão para ser fita. Quando você olha no dicionário, você tem lá fita, forma de graduação. Todo o trabalho do mestre tinha embasamento. E todos vocês vão ter oportunidade de, eu não sei a data, quando, mas vamos trabalhar em cima disso para que o trabalho dele seja divulgado a todos. E talvez cada um possa ler e se convencer de utilizar dessa forma ou não. Perfeito. Mestre Ferraz, o senhor não disse quando é que o senhor foi formado. Em que época o senhor foi formado? Rapaz, desculpe, mas a memória não me permite lembrar as datas. Tranquilo. Mas Porque foi uma... Pois não. Não, foi uma pergunta que apareceu aqui, e depois eu quero até comentar alguma coisa, e eu quero passar para a De Carla, que está com o dedinho levantado. A De Carla também está com o dedinho levantado. Eu só quero... Perfeito. Eu quero... Diga, De Carla, é sua vez, pode falar. Eu só quero fazer um complemento do que Ferraz está falando aí, porque eu estou observando aqui alguns questionamentos que estão sendo feitos no chat, né? Nós não estamos aqui, né? Eu não sou capoeirista, né? Mas sou filha de capoeirista, né? E tudo que a gente está, o nosso movimento aqui hoje é em prol daquilo que a gente entende como Senavox. A gente não está questionando aqui o procedimento e o entendimento das pessoas como capoeira. A gente está aqui falando da instituição Senavox. E com base nisso também eu complemento que não é que a gente está dizendo aqui que Raimundo não possa se referir, né, à instituição do qual ele fez parte e que ele foi formado. A única questão, eu vou até aproveitar para me posicionar aqui, logo com relação a isso, para deixar bem claro que a gente não está questionando ele falar sobre o Senavox, ele falar sobre Carlos Sena. Eu assisti a live da segunda-feira passada desde o começo. O questionamento nosso aqui é o uso, a apropriação do nome Senavox. Então, para deixar bem claro sobre isso, a capoeira de rua é uma capoeira que existe, mas não era a capoeira Senavox. Entendeu? Então, assim, para deixar bem claro, né? Então, a gente não queremos, por favor, dizer que com isso, que podem algumas pessoas fazerem algum comentário ou pegar ganchos como esse, como aconteceu da brincadeira de vocês, que as pessoas levaram, né, para um outro lado, que é normal acontecer isso, mas a gente não está dizendo aqui que a capoeira Senavox, que não se jogava na rua, não está se dizendo que é melhor do que nenhuma outra capoeira. É uma capoeira, é um entendimento de capoeira, é uma filosofia de capoeira. Assim como tem de outros segmentos também. Não é uma particularidade da capoeira. Não é uma particularidade do Senavox. Existe isso em outras instituições. Então, assim, só para deixar claro que nós não gostaríamos do uso, né, da apropriação, né, do nome Senavox. Até porque Senavox é por esse nome, porque é a voz de Sena.
Então, meu pai fez essa instituição com esse objetivo. E um outro detalhe que é muito importante, que foi um comentário, né, que minha mãe nos passou e eu não tinha lembrança. Meu pai dedicou a vida inteira à capoeira, inclusive financeiramente. Ele queria tirar os meninos da rua, né? Tinham os alunos que poderiam pagar e pagavam pela academia, e tinham aqueles para ele fazer parte, para integrar a sociedade, né? E que não podiam pagar e faziam parte da capoeira. Então, essas coisas é que precisam deixar claro. A gente aqui não veio para polemizar, a gente aqui não veio para apontar o dedo, a gente veio aqui só para dizer que, por favor, não se aproprie de uma coisa que não lhe pertence. Você fez parte, assim como eu fiz parte do colégio que eu estudei. A gente não pode dizer que a propriedade, que a gente é representação direta de uma instituição. Não podemos. Então é por isso que a gente está aqui hoje. Contra-mestre Flávio, pode ir lá, vai. Tá, eu só vou fazer uma colocação porque essa parte é que me convém, tá? De Carla, agradeço você ter respondido, porém você não precisa, caso não queira, tá? Porque com a mesma ética e trabalho sério com que nós fizemos a entrevista do mestre Raimundo, de não colocar algumas perguntas no ar, e isso sou eu que faço, e eu vou cortar sim qualquer pergunta que venha ofender a família ou qualquer outra pessoa. Tá? Assim como quem, desculpa o rapaz que fez a pergunta, mas se tivesse visto a live desde o início, teria visto que o Ferraz não foi formado mestre, ele foi formado, apenas formado pela Senavox. Então ele não tem obrigação nenhuma também de ficar dizendo quando ele foi formado ou quando não foi, porque quem conhece o povo da capoeira sabe quem é e quem não é, tá? Então, eu vou cortar, sim, algumas perguntas daqui, porque com a mesma ética que nós tivemos com o mestre Raimundo, nós vamos ter com a família, tá bom? Obrigado. E seguindo essa fala do Contra-mestre Fly, se o mestre Sena lembra, durante a live do mestre Raimundo, a gente também deixou ele toda a liberdade dele de se manifestar. Então, vocês vão ter toda a liberdade. Eu vou fazer algumas perguntas, porque eu acho assim, ó, vou tentar fazer elas da melhor maneira. E vocês fiquem super à vontade, se quiserem ou não. E eu vou fazer essa pergunta para o mestre Sena. Mestre Sena, eu acho que essa é uma pergunta pertinente. Se os ex-alunos não podem usar a marca Senavox, isso também não seria no mesmo tom, por exemplo, um ex-aluno do Mestre Bimba não poder usar o nome Mestre Bimba, ou um ex-aluno do Mestre Pastinha não poder usar a terminologia do Mestre Pastinha, fui aluno, usar a marca do Mestre Pastinha, ou um ex-aluno do Mestre Bimba usar a marca do Mestre Bimba. Por favor, Mestre Sena, essa eu achei uma pergunta bem pertinente, que eu acho mas só fique à vontade para também, né, para falar, não falar. Eu não tenho conhecimento, por exemplo, que o Mestre Pastinha tenha descendentes. Possivelmente, talvez ele tenha. Mas, por exemplo, e tampouco posso falar eu em nome da família do Mestre Bimba, mas eu acho que houve algo similar com a questão do legado do Mestre Bimba. E eu acho absolutamente correto que a família tenha um posicionamento. Não é? Então, eu sei da existência da Fundação Mestre Bimba e tem a Associação de Capoeira Mestre Bimba, que era o original, que são, hoje em dia, duas entidades separadas, que é algo similar. Então, eu não quero também opinar sobre a vida ou a dinâmica interna de outras famílias. Mas, sim, posso falar da minha e do que é uma coisa legal, juridicamente legal. Nós somos os herdeiros do meu pai, queiram ou não queiram. Então, não tem muito para ficar conversando.
Então, como minha irmã falou antes, é legítimo. Raimundo foi um dos... desse tipo de pessoas que aparece um em cada geração. Foi um muito bom capoeirista. É mais, na entrevista dele, algumas das coisas, das datas não estavam bem exatas. Então, ele entrou no Sinavox, vindo da Igreja Batista Sião, em 1976, não em 1966, como ele disse na live dele, porque se ele nasceu em 57, em 1966 ele teria 9 anos. E como ele disse, ele entrou no Sinavox com 19. Foi em 1976. Coincidentemente, a pessoa que deu as primeiras aulas de aclimatação ao Sinavox para Raimundo fui eu. Então eu tinha 12 ou 13 anos e era o pau para toda a obra do Sinavox nessa época. E sim, quando o Raimundo veio, depois que ele fez o exame de fitas no Sião, meu pai chamou ele para o Sinavox. Eu que dei as primeiras aulas para ele. Raimundo, acho que ele tem 5 ou 6 anos mais do que eu. Eu era um adolescente, pré-adolescente, e ele já era um adulto, já tinha corpo de adulto. E ele progressou muito rápido e eu acho que em uma questão de 3 meses eu tomava aula de Raimundo. Então, como eu disse antes, ele tem um mérito próprio dele. Então, toda a questão que nós estamos aqui hoje discutindo não começa há um mês atrás, quando eu interceptei ele na live do Rabo de Arraia. Isso já vem há mais de 3 anos e conversamos em off por muito tempo. Eu tenho essas conversas que eu tive com ele gravadas, no qual eu tratei de persuadi-lo de que não usasse o nome do Sinavox. Por que mais? Quando ele esteve afastado da capoeira, ele retorna à capoeira em 2010. Então, meu pai morreu em 2002, ele retorna à capoeira 8 anos depois da morte do meu pai. E, a princípio, ele começou com o trabalho dele chamando-se A Luta do Leão. Não sei se as pessoas lembram-se. E que era muito associada à questão da fé dele. Em um momento, ele decidiu mudar, apropriar-se do nome do Sinavox. E alguém perguntou, vejo nas perguntas, porque onde é que nós estávamos se ele fez isso todo esse tempo todo? Pois é, nós estávamos por aí, não estávamos prestando atenção de perto o que estava acontecendo. Eu moro aqui no fim do mundo dos Estados Unidos, minhas irmãs não estão ativas no mundo da capoeira, então a gente não estava sabendo do que estava acontecendo. Mas muitas dos membros da comunidade da capoeira aí de Salvador, dos antigos, que conheceram meu pai e conheceram também Raimundo antes, na versão anterior, estavam atônitos com o teor das falas que Raimundo fazia e como ele se dizia ser a continuidade do Sinavox, daquele Sinavox que todos nós conhecemos, o Sinavox da Faísca. Então, foi isso. Mas ele tem um mérito enorme, mas nós, como da família, só queremos que ele deixe de usar o nome Sinavox, deixe de ser representante da família, deixe de ser que ele é a continuação. Só isso. Quanto ao resto, nós não temos nada contra Raimundo, muito pelo contrário. Como eu já disse antes, ele é um ótimo capoeirista. Como ser humano, ele é um ótimo capoeirista. Então, é só isso. Perfeito, mestre. Tem uma outra pergunta que eu acho interessante, que ela pode ser um pouco mais taxativa, mas eu acho que eu vou me permitir fazer. Se o mestre Sena, assim, achar que deve responder, responda. Se não achar... Mas antes eu vou fazer uma pergunta mais voltada para a Débora, que está quietinha ali. Depois eu volto para uma pergunta mais séria. Vamos dar uma relaxada. Débora, conta uma história aí legal do mestre Sena, do teu pai. Conta uma outra história que tu lembra, engraçada, uma lembrança afetiva que tu tenha do teu pai para nos brindar aí com essas histórias. Talvez,
já que eu era a caçulinha do papai, que ele era caçula também como eu, ele brincava que o martelo mais perfeito era o meu. Talvez fosse para me agradar. Mas meu pai, ao mesmo tempo que era muito rígido, ele era brincalhão, né? Ele tinha a maneira dele de tratar as situações, de nos educar, de ensinar a gente a enfrentar a vida, né? E meu pai era uma pessoa maravilhosa. Realmente foi muita emoção para mim no dia que a gente acompanhou a entrevista, né? Da pessoa que a gente estava citando aí agora, né? Que a gente conversou, Ferraz, inclusive, contou detalhes de situações, porque Ferraz, sim, conviveu com meu pai nos últimos anos, tá? De forma que ele era uma pessoa tão especial, por isso que quando a gente comentou a questão que somos 3 filhos e nós dissemos que somos em 4, Ferraz está como filho, sim. Inclusive, foi dada a ele a incumbência pedida por meu pai, que as cinzas dele fossem jogadas ao mar através de Ferraz, ele pilotando um avião, e isso foi feito. Então, quanto a esses questionamentos que estão tendo, o momento de dar seguimento ou não cabe a nós da família. Eu acho que não cabe a mais ninguém. E é o que todo mundo está dizendo aí, ele tem a capacidade, ele tem a luz dele, ele siga a forma de trabalho dele, sem vincular isso à forma de meu pai. Porque essa lembrança eu tenho muito clara, e ele não estava acompanhando meu pai nos últimos anos de vida de meu pai. Ele não fez parte em nada da história. Inclusive por detalhes que não vale nem a pena aqui citar. Mas, como está tendo esses questionamentos também, que eu estou vendo de alguns aí, a gente só está aqui para fazer um pedido, que ele desvincule a vida dele como que meu pai tivesse delegado a ele para fazer isso, porque isso não ocorreu. Meu pai era uma pessoa maravilhosa, eu tenho certeza que meu pai não merece isso. Entendeu? Mas é isso. Sem problema, Débora. Como eu disse no início, a live é de vocês, o bate-papo é vocês que vão conduzir da maneira que vocês acharem melhor. Eu estou aqui para fazer as perguntas. A gente tem alguns filtros de perguntas, mas algumas outras que são feitas a gente vai fazer, até para poder ter esse debate. Mas a emoção é bem-vinda, as falas com propriedade e autoridade são bem-vindas, porque vocês as têm, e nós garantimos para o mestre Raimundo, né, para quem veio antes também falar, e vocês terão garantido assim da mesma maneira. Mas agora, novamente, eu vou fazer um levantamento e vou pedir para o mestre Sena responder, e aí o Ferraz pode ajudar, de repente, se tiver alguma informação diferente, porque aqui tem uma pergunta que é assim, que tem uma afirmação em algum livro, eu não sei, que as únicas pessoas capazes de levar o Senavox adiante seriam Raimundo Carneiro e Antônio Jorge. Eu resolvi fazer essa pergunta, eu sei que ela é um pouco provocativa, mas eu acho que ela cabe aqui e cabe até como uma forma de vocês se expressarem. Mas também fiquem à vontade se assim não quiserem responder. Né? Mestre Sena, é o senhor que vai responder? Ok. Então, essa pergunta aqui é o seguinte. O Raimundo mostrou esse livro, ou a fotocópia desse livro, na semana passada. Sim, aquele livro foi escrito, é legítimo. Como já dissemos, todos os méritos de Raimundo são legítimos. Mas aquele livro foi escrito na década de 80. Como minha irmã acaba de dizer, e a Ferraz pode corroborar, que esteve até o final, eu estava aqui quando meu pai morreu, então, aquele livro foi escrito na década de 80. Meu pai morreu em 2002. Então, são quase 20 anos de muita história, muita água abaixo da ponte. Que você escreve uma coisa em 92, claro, meu pai produziu também outras pessoas depois de 92. Naquele momento, era eles dois, claro. Mas, é o caso.
nós estamos tratando de preservar Raimundo e de fazer público coisas que não sejam favoráveis a ele. Então, a resposta é essa. Aquele livro foi escrito em 82. Naquela época, aqueles dois só. Mas, como foi dito, olha, nos últimos 10 anos de meu pai, ou mais, Raimundo não estava presente. Acho que está assistindo com nós aqui o mestre Gilson, que também foi um dos alunos de meu pai. Se bem que ele não teve terminou talvez com alguns problemas. Eu, particularmente, eu gosto do Gilson, sou amigo do Gilson, e Gilson pode corroborar muitas das coisas que nós dissemos, porque Gilson, por exemplo, é uma pessoa que vem atuando com respeito à memória do meu pai. Então, ele criou o trabalho dele como a Capoeira Fita Verde, que é óbvio, chamando-se Capoeira Fita Verde, que vem do Senavox. Mas ele não faz marketing em cima do nome do meu pai. Me entendeu? E está na dele. Então, eu respeito o Gilson Cardoso, que é outra pessoa que vocês podem consultar. Então, sim, foi escrito em 82, que Raimundo Carneiro e Antônio Jorge Salustiano eram mestres. Mas o Senavox não terminou na década de 80. Eu voltei a Salvador em 93 com esse menino aqui, ele era bebê. Raimundo apareceu, né, depois de muito tempo. A única pessoa em 93 que estava ativo era Gilson. Os outros todos estavam inativos. Então, quando eu apareci, quando eu voltei em 93 com os alunos, é que apareceram todo mundo, querendo tirar uma lasquinha, e Raimundo estava fora da capoeira. Ele trabalhava no polo petroquímico. Então, depois da morte de meu pai, em 2010, que Raimundo ressurge na capoeira. Então, eu, por exemplo, como nós dissemos, não temos intenção de falar sobre a idoneidade ou não do Raimundo, só da questão do meu pai. Mas tem antropólogos, nesse momento, investigando tudo isso. E no futuro a história será escrita, meu amigo. Entendeu? Então, é isso. Mestre, Ô, Dunga, fica à vontade. Fique à vontade. Claro. É o seguinte, quando talvez algumas pessoas aí, eu não estou acompanhando aí, possam ter feito algum questionamento quando falou quando que eu me formei, é que talvez as pessoas, talvez não, com certeza, muitos não sabem como era feita a graduação no Senavox. A graduação no Senavox, ele ia de fita branca a fita cinza. Depois de fita cinza, alguns alunos, e dependendo da época, chegaram à condição de mestre. Coisa que em outras academias, você chega em uma condição de mestre quando se forma. No Senavox era diferente. No Senavox, quem chegava na condição de fita verde é como se chegasse, vou fazer uma analogia às Forças Armadas, como se você fosse o general. Porém, depois de general, tem um general 1 estrela, general 2 estrelas, general 4 estrelas. Seria o máximo. O Raimundo e o Antônio Jorge têm o mérito de ter chegado no ápice. Por quê? Porque fazia muitas dessas somas de graduação eram por conquista de campeonatos. Isso tinha que ver também a época, porque teve época de capoeira que não tinha campeonato. Então, como é que você poderia somar esse ponto sem a existência do campeonato? Sem desqualificar a capacidade dos dois. E eu gostaria de falar, inclusive, já que a gente citou o nome de Antônio Jorge, Antônio Jorge é um capoeirista extraordinário. Não é bom, não. É extraordinário. Sem contar com a disciplina. Será que o Antônio Jorge concorda com a falta de uso de fita?
Será que o Antônio Jorge concorda em jogar capoeira na rua? Será E que o tomar Antônio Jorge porrada? concorda? Será que o Antônio Jorge concorda em jogar capoeira sem abadá, dentro ou fora da academia? Isso, quando eu volto a falar, as pessoas que estão me ouvindo, não se sintam ofendidas, por favor, porque não é esse o objetivo de jogar na rua, não. Eu estou apenas falando da filosofia e das regras do Senavox. Nunca existiu discriminação quem fazia diferente. Pelo contrário, nas ruas, cansamos de ver excelentes capoeiristas. Eu estou falando da filosofia Senavox, ponto. Quando se fala em graduação, no Senavox, era isso. Chegou a fita verde, é como se chegasse a general. A partir disso, era conquista com trabalhos, dando aula, abrindo polos de ensino, disputa de campeonatos, trabalhos escritos, livros. E a minha graduação chegou em fita verde. Foi aonde eu cheguei. E, por sinal, ela está aqui. Então, assim, por isso que no início eu fiz questão, Dunga, de lhe pedir que não me chamasse de mestre. Porque talvez se eu estivesse fazendo parte de uma outra instituição, eu fosse chamado hoje de mestre, mas eu não fiz parte de uma outra instituição. Eu fiz parte do Senavox. E ser fita verde, cheguei à condição de ser professor. Ponto. E hoje não me sinto nem incapaz de estar dando aula, porque estou completamente desatualizado. E já estou afastado há muito tempo. Agora, não me afastei dos princípios que aprendi. Continuo com eles. E o grande lance da minha presença aqui nada mais é do que apenas preservar a memória de Carlos Sena. Mais nada. Perfeito. Para nós dar uma relaxada novamente, assim, né? Só para a gente. Eu queria que o mestre Sena, ou até o próprio Ferraz, colocassem a ordem das graduações e contassem para nós um pouco como é que funciona esse sistema de pontuação. Né? Pode ser o mestre Sena falar sobre isso? A ordem das fitas são natural, cor natural, ou sem fita, cinza, lilás, laranja, certo? Vermelha, azul, amarela e verde. Então, as três primeiras, a cinza, a lilás e a laranja, são negociáveis, podem se mudar a cor de acordo ao lugar. As seguintes são as cores da bandeira da Bahia e depois as cores da bandeira do Brasil, em ordem de predominância na bandeira da Bahia e na bandeira do Brasil. Então, por isso que a nossa graduação máxima é fita verde. A questão dos pontos, como o Ferraz falou, e também o Raimundo tinha falado na semana passada, era essa questão de uma tabela de pontuação de méritos que cada aluno ou cada capoeirista tinha. Então, digamos, exemplo, se você conquistasse um campeonato estadual, você teria 50 pontos. Você conquistou um campeonato nacional, 100 pontos. Então, assim que você ia acumulando esses pontos, uma certa quantidade de pontos, isso lhe permitia você passar a outra graduação seguinte. Ajudava a você passar essa outra graduação. Como o Ferraz remarcou antes, todas essas mudanças de graduações eram todas também acompanhadas de trabalhos intelectuais. Então, se você, por exemplo, como ele publicasse um artigo de uma revista, fizesse um manual de capoeira, qualquer coisa, abrisse um núcleo, um lugar onde não havia,
desbravasse, fosse um explorador da capoeira, isso era o que ia acumulando seus pontos, e isso, depois que você se graduava de fita verde, lhe dava as cores combinadas e até chegar a essa pontuação de mestre. Então, assim que era feito. Entendeu? Perfeito, perfeito. Abóbora e de laranja, Gilson. Gilson está aqui também na live. Ele diz que a ordem é cinza, lilás, abóbora, vermelho, azul, amarelo e verde. Ele chama abóbora, eu chamo laranja. Então, ele gosta de verdura, eu gosto de fruta. Eu estava esperando um momento só para ele corrigir. Uhum. Vocês gostam de abóbora, eu prefiro o nome laranja. Mas a cor é a mesma. Vamos passar um pouco a palavra também para o Eurico. O Eurico está lá quietinho. Eurico, só para nós poder dar uma suavizada, depois a gente volta no assunto de novo, novamente. Vou colocar. Eurico, conta um pouquinho para nós dessa tua experiência no cinema aí. Como é que foi que chegaram em ti para poder, né, tu ter essa experiência no cinema? Sim. Experiência em cinema, but... não foi no cinema, assim no showbiz. Como se tivesse a experiência de trabalhar na Marvel? Foi uma experiência de falar um pouquinho, mas tem muitas oportunidades para misturar a luta da cinema com a capoeira e os saltos. E isso foi incrível. Mas como você chegou? How you got there? Mas eu cheguei com o Marvel porque eu estava criando vídeos dos saltos do trekking e algum dia um amigo do meu, ele disse que eu tenho que mandar um vídeo para as pessoas do Marvel e então eu mandei e alguns dias dias mais tarde as pessoas dizem para mim que quer ver meus saltos em real e eu penso, ok, mas o próxima semana eu não tenho tempo, mas a audição foi em Las Vegas e então eu comprei um avião para passagem do avião muito rápido e eu fui e eu tinha muita energia e eles gostaram. Eles gostaram e depois eu não vi nada para 6 meses e depois eles diz tem espaço para você, quero você agora e eu fui e depois tem o treinamento do Homem-Aranha e depois eu encontrei muitos amigos do meu agora no show Marvel e eu fazia muitos truques. Meu favorito meu favorito tempo passado no show porque eu foi um ponto do meu para os saltos e a espírito da capoeira para os pessoas lá e Do you want to tell me in English so I translate? Yeah. Ele vai me falar em inglês ou eu vou traduzir, mas acho que vai ser melhor também. Tranquilo. I wanted to show them
what the spirit of capoeira was. Ele queria mostrar às pessoas da Marvel o espírito da capoeira. Because you don't see a lot of people that practice capoeira, especially in stunts. Porque você não vê muitas pessoas que praticam capoeira, especialmente no ambiente dos stuntsmen. And even in tricking too is very rare. E mesmo no trick. Tricking, de volta, é a acrobacia de artes marciais. And so I did my best to make sure that people know that I trained hard. Então ele fez o máximo dele para que as pessoas soubessem que ele treina muito forte. Every day I would go into the room where we warm up and I would go early or I would stay E todo late. dia ele ia para o salão de treinamento, ele chegava mais cedo do que todos. And people told me it was inspiring, and so they would try to put E as pessoas diziam que se sentiam inspiradas pelo foco dele. They thought it was inspiring and they wanted to put more acrobatics into their show, and they just thought it was crazy. I was the first person to do a lot of cool tricks in the show that nobody had ever done Então, before. os criadores do show ficaram inspirados em incluir mais acrobacias e coisas que ele faz. Do like a backflip with 2 twists while wearing a bunch of like heavy gear on my body. Então ele pôde fazer um backflip, um flip para trás com double twist, com um twist duplo, carregando um montão de peso nas costas, né? And you can't see. E você não pode ver nada. And it was a lot of fun. Depois eu vou mandar vocês uns clipes do show dele da Marvel. Pô, legal. Podia até ter mostrado os clipes aqui. Mas vamos voltar. Vamos contra Mestre Fly. Vai lá. Deixa só eu fazer uma brincadeira com ele aqui. Na capoeira a gente sempre tem uma meta, né? Às vezes que a gente quer seguir. Gostaria de saber do Eurico se a meta dele é passar do Latif Crowder no cinema. E ele foi muito inspiração para mim. Legal. Bacana, muito bom. Tem uma outra colocação assim, ó. Eu recebi muitas imagens aqui dos livros, mas eu agradeço o pessoal que está colaborando, o Cabeleiro é um que está colaborando sempre, mas hoje eu não vou mostrar porque a gente está com um assunto muito latente aqui, então a gente vai voltar novamente. E o Salgado fez uma pergunta aqui, e vamos ver se o mestre... Não é uma pergunta, na verdade, ele lançou alguns nomes de pessoas, as pessoas e as correspondências das cordas. Por exemplo, fitas verdes de carreira, seria Raimundo Carneiro e Antônio Jorge. Fitas verdes, Gilson, Ferraz, Roque e Paulo César. Fitas azuis, o mestre Sena da Bahia, que aqui está citado como Yoji, Elivaldo e Marcelo. Fitas abóboras, Israel e Cláudio. Alguma mudança, se sabe de alguma mudança dessas fitas aí? Ou mais ou menos isso confere, Mecena? Confere do mesmo jeito que o livro foi escrito em 82 e passou tempo depois. Perfeito. Eu acho que... De volta, eu quero reiterar, nós não estamos tratando de assassinar o caráter do senhor Raimundo. E eu noto que existe uma plétora de perguntas que pau mandado, certo? E a gente não vai cair nessa cilada, meu amigo. A gente não tem que prestar satisfação a nenhum de vocês aí, certo? A gente é a família de Carlos Sena. Acabou. Simples. Estamos pedindo com a maior educação, o maior candor. Deixe-nos em paz. Só isso. É só isso. Não queremos polemizar, não queremos bater, não somos de ficar batendo boca e criando picuinha. É uma coisa muito simples, uma coisa legal, cara. Ou teremos que pôr um advogado na jogada. É só isso. Fiquem na sua, a gente fica na nossa. Fale, Ricardo. Eu vou fechar aqui, né? Porque felizmente, mesmo vocês fazendo filtro aí, Fly, contra Mestre Fly, né? Eu tenho visto algumas perguntas ou algumas colocações que não é o nosso objetivo, a gente não quer chegar nesse mérito. O que eu acho que não ficou claro aqui, e eu vou voltar a repetir,
não se apropriar do nome Senavox. É a única coisa que a gente está pedindo. Falar sobre o Senavox, muito obrigado. Falar sobre Carlos Sena, muito obrigado. Divulgar o trabalho que ele fez, muito obrigado. Divulgar os propósitos e os méritos e os princípios e os valores, muito obrigado. Mas não se apropriar do nome Senavox. Não quer dizer que porque eu estudei num colégio de Salvador, que eu vou sair por aí dizendo que eu represento esse colégio. Eu não vou me apropriar do nome da instituição do colégio. Eu vou falar do colégio como eu falo, com carinho, né, que foi a minha base, né, foi onde eu aprendi, mas a partir do momento que eu me graduo ou no colégio ou numa instituição federal, eu sigo em frente e crio a minha própria história. Então, a questão toda essa. Não se apropriar do nome Senavox. Falar, divulgar, mas não se apropriar. Só isso. Alguém mais quer complementar alguma coisa sobre esse assunto? Eu gostaria de dizer que nós estamos com qual é o nosso tempo aí contra a Massfly? 1h25. 1h25. O nosso programa tem a duração de 1h30. Nós vamos fazer essa rodada final e eu gostaria que cada um de vocês, com a liberdade e com toda a tranquilidade, expressasse suas últimas palavras, ficando bem à vontade para falar o que assim desejar, pelo tempo que desejar. Mas essa é a última rodada. Nosso programa tem 1h30, vai passar um pouquinho, a gente vai contar com o entendimento de todos, mas a gente vai se encaminhar para o final com essa última rodada. Eu vou pedir para o Ferraz, que, se não me engano, o Ferraz é o que tem a data de nascimento mais antiga, então o Ferraz pode começar. É ou não é? Não, se eu estou enganado. Ferraz, por favor, as suas considerações finais, Ferraz, por favor. Libere o seu áudio aí, libere o seu microfone e faça suas considerações finais, por favor, Ferraz. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de se expressar aí na live de vocês e dizer a vocês o seguinte: cada um que estava ouvindo teve a oportunidade de conhecer talvez um pouquinho do Senavox. Assim também, quando o Raimundo teve na outra, tiveram a oportunidade também de conhecer um pouco do Senavox, porque ele também falou muita coisa do Senavox. É aquilo que De Carla estava falando. É só na apropriada marca, falar que participou, falar das suas conquistas. Não tem por que não. Entendeu? Então, assim, é agradecer e agradecer principalmente a oportunidade e dizer ao público da capoeira: logo, logo, vocês vão ter na internet todo o trabalho de Carlos Sena. Tudo que ele escreveu vai estar publicado para que todos possam ter acesso e conhecer mais do trabalho do Senavox. Só isso. Obrigado, Ferraz. Gostaria de agradecer imensamente sua participação. É um privilégio poder conhecer e saber que o senhor fez parte desse momento importante da capoeiragem e desse momento da história do mestre Sena. Eu gostaria de deixar bem claro para o pessoal que está nos assistindo que o mestre Raimundo Carneiro teve todo o tempo para falar. Trouxe a sua verdade, ninguém, em momento nenhum, e eu acho que eu deixei explícito isso aquele dia, que ele ia se manifestar, né? As pessoas têm todo o direito de se manifestar nos comentários à vontade, né? Porque a gente está em um ambiente público, mas nós vamos sempre respeitar as pessoas que estão sendo entrevistadas por nós, né? Por mim e pelo Contra Massfly. E isso é de suma importância para que a gente tenha credibilidade para poder fazer as coisas. Se assim a gente não proceder, logo, logo a nossa credibilidade não vai existir. E esses momentos como esse de
de coletivo, de aprendizado, não vão existir. Quem estiver nos assistindo, compare, vê aonde está a verdade, né? Faça as comparações. Eu tenho uma opinião, está comigo, né? Quem estiver assistindo, assista as duas lives e veja o que serve. Não estou eu aqui para julgar. Não, eu estou aqui para criar um espaço, porque acho que isso foi justo, né? Criar esse espaço de defesa e de manifestação da família. Bom, dito isso, eu vou passar agora a palavra para Débora. A Débora vai fazer as suas... Pode ser, Débora? Faça as suas considerações finais e nos diga aí o que quiser e fique à vontade. Faço minhas as palavras de minha irmã e de meus irmãos, né? E reiterando que não delegamos nenhum representante. E eu acho que isso tem que partir da gente, porque estamos vivos, somos herdeiros diretos de Carlos Sena, então a única coisa que a gente pede é que não falar pode, mas não vincule como se assim fosse, né? Porque a gente só quer preservar a imagem de meu pai e tudo que ele idealizou e sonhou, e que não foi pouca coisa. Até, já que a gente está falando, até o ano de 2002, que foi no ano que ele faleceu, em novembro de 2002, podem ter certeza que tem muita coisa escrita, inclusive relacionado a muitas coisas que nós estamos até aqui solicitando, mas que não vem ao caso, mas que isso tudo um dia vai vir para todos. Então, a única coisa que a gente pede realmente é o respeito à imagem do meu pai, né? Ele não está mais aqui para se defender, mas aqui estamos, os filhos, para pedir que, por favor, contenha-se em seguir com a sua própria marca. Só isso. Bom? Boa noite. Obrigada. Obrigado, Débora. Eu só queria também fazer um comentário aqui que o mestre Gilson, né, que está nos acompanhando, ele colocou aqui, eu acho que o Contramestre Fly colocou também como tablinha aqui, que ele deixa claro que todo o material que ele tem está à disposição, né? Todo o material que ele tem está à disposição aí. Eu não sei se ele está falando isso para a comunidade capoeirística ou para as pessoas envolvidas, né? Mas creio eu que é para a comunidade, né? Do jeito pelo contexto aqui, é para a comunidade capoeirística. Qualquer pessoa que queira ter acesso, ele está bem tranquilo. Perfeito. Donga, licença. Claro, Felipe. Donga, licença. O Gilson está falando isso, que eu tive a oportunidade de falar com ele essa semana, e quando eu falei para ele que a gente tem essa pretensão de divulgar o trabalho escrito do Mestre Sena todo, e ele está reiterando aí, dizendo que ele pretende fornecer todo o material que ele tem para que seja publicado juntamente com o que a esposa tem, Dona Débora, e toda a família tem, colocar. É só para entender o que Gilson está se pronunciando aí. Uma interrupçãozinha. Então, eu queria pedir a Gilson, se ele puder fazer uma cópia e entregar a De Carlo, a Débora Alice ou a Ferraz, que estão aí. Seria um ótimo começo, já, né? Uma boa mostra de boa vontade. E de volta, eu quero que todos entendam, essas são coisas muito delicadas, que vai mais além, e envolvem emoções familiares, e envolve questões legais. Então, de quem são os herdeiros legais. Então, nós só estamos querendo preservar o uso da marca Senavox e do logotipo. O resto pode falar do nome do meu pai, pode contar que foi aluno, pode dizer que venceu, que conheceu, que conviveu por um tempo, mas só não precisa botar maquiagem, na verdade. Entendeu? Só isso. Deixa eu fazer Não, antes eu vou passar a palavra para a De Carla, para ela fazer as suas considerações finais, tá, De Carla? Fique à vontade, o tempo é seu pelo tempo que precisar, tá? Fique à vontade.
Não, eu agradeço muito a oportunidade de vocês, tá? Para a gente é muito importante e significativo, né? Tudo isso que está acontecendo. É, e a gente não veio aqui para desfazer de nada, né? Nem de ninguém. A única questão que a gente está pedindo é a não apropriação do nome, né, do Instituto de Pesquisa Capoeira Senavox. Só isso. E mais uma vez, muito, 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 muito obrigada e uma excelente noite para todos. E vou terminar como meu pai fazia sempre. Salve. Salve. O De Carla, muito obrigado também. Vocês, tanto tu, De Carla, quanto tu, Débora, são muito simpáticas, firmes, mas simpáticas. Olha lá, rapaz. Tá bem? Opa! Vou devagar, pisei de mansinho, então. Vou passar a palavra agora antes para o Eurico, para ele também se despedir, e dizer que quando o Eurico falou que ele tinha comprado um avião, eu me preocupei. Mas depois eu entendi que ele tinha comprado uma passagem de avião. Eu já estava dizendo assim, ô Eurico, traz esse avião para cá que eu vou para os Estados Unidos aí também. Fiquei preocupado. O Eurico me disse assim, comprei um avião. Eu disse, meu Deus. Ô, Eurico. Eurico, suas palavras finais também. Fique à vontade. Eu penso que a história da Capoeira Senavox é muito importante para mim e para minha família. E o integridade do Capoeira Senavox é muito importante para a família, e por causa disso eu penso que o história o história tem que can you translate? The story needs to be told by the family. A história precisa ser dita pela família. Because it's the voice of Sena. Porque é a voz de Sena. Not anybody else. Não é a voz de ninguém mais. So naturally, that's the people that's who represents Capoeira Naturalmente, Senavox. isso então são as pessoas que representam o Senavox, a família Senavox, já que é a voz de Sena. It's cool to be inspired, but Coitada dessa menina andorana. É legal você se inspirar na história do Senavox ou na história de Carlos Sena. And yeah, I just think that respect needs to be shown, and the blessing needs to be not the blessing, but the relationship needs to be there in order to understand that, and I don't think that's being understood. Can you repeat again? I think what's missing is there's a relationship from Raimundo that's not connecting with the family, and it's not. Ele disse que o que está faltando é que Raimundo não está conectando com a família, ele não se conecta com a família. Like, I don't know him very well. Ele não conhece Raimundo muito bem, se bem que ele encontrou Raimundo algumas vezes. Yeah, but it's not much, and so I don't hear much about him or from him. Ele não escuta muito sobre ele, nem dele, nem sobre ele. So it doesn't make sense to me that he represents something that guides my entire life. Então, para ele não faz sentido que Raimundo represente algo que para ele guia toda a sua vida. So. Obrigado, Eurico. Na verdade, esse programa bilíngue que tu nos proporcionou foi excelente. Eu vou melhorar o meu inglês para na próxima vez que a gente se encontrar a gente poder bater um papo em inglês. Eu vou melhorar meu português também. Show de bola. Obrigado. Eu gostaria de deixar claro, antes de passar a palavra para o mestre Sena e depois o contramestre Fly também fazer suas considerações, que o programa fica à disposição de vocês, contanto que, assim como vocês pedem, que se tem a fonte, né? Se tem a fonte do programa, da onde saiu, fiquem à vontade, se assim quiserem divulgar ele, usar ele como material
de divulgação. Contanto que nos citem, que citem o programa, não há problema nenhum, porque o programa é tanto nosso quanto de vocês, tá bom? Obrigado. Mestre Sena, espero que tenha ficado a contento, né? A gente fez o máximo para a gente equilibrar as forças e espero que assim tenha sido, né? Como eu lhe disse, o seu momento ia estar garantido e ele assim foi garantido, e eu agradeço de coração todo esse aparato com o qual o senhor nos proporcionou, tá? A palavra está com o senhor para as suas considerações. Eu queria agradecer ao Contramestre Fly, a você, Mestre Dunga, pela oportunidade que você proporcionou à nossa família de esclarecer algumas coisas. Estamos extremamente agradecidos. E que... eu vou dizer, né, Carla? Queria expressar minha gratidão. É uma palavra que me deixa nervoso, mas eu vou usá-la nesse momento. Então, pela oportunidade. E nós estamos aqui. Se as pessoas agora querem conversar com a gente através de mensagens, coisas assim, nós estamos disponíveis. Desejamos o maior êxito ao senhor Raimundo Carneiro nas suas próximas aventuras. E eu e meu filho estaremos em Salvador esse ano. E vamos estar aí em Salvador passando uma temporada. Assim que estou também muito ansioso de reencontrar muita gente. Estou ansioso de poder apresentar ao meu filho a Bahia, pela segunda vez que ele esteve como bebê, de ele poder melhorar o português dele, ajustar a capoeira dele para ter aquele sotaque baiano. E estamos aí. Se podemos, por algum momento, possamos ajudar alguém com alguma coisa, aqui estamos, com conhecimento, contatos, sempre estamos abertos para ajudar quem queira. E quem queira saber coisas sobre o nosso pai, já sabem a quem contactar, a Ferraz, a Carla, Débora Alice ou eu. Eu estou mais longe, mas eles três estão aí em Salvador, entendeu? E muito obrigado pela oportunidade, uma vez mais. Desculpe se eu não preenchi algumas das expectativas de algumas pessoas que estavam assistindo a live, mas, de volta, o objetivo era só restabelecer a memória da maneira certa do nosso pai, Carlos Sena, e pedir que a marca Senavox e o logotipo não seja mais usado. Muito obrigado, que tenham um lindo dia. Por favor, se protejam, fiquem em casa, protejam as pessoas mais velhas, lavem as mãos, usem máscara como for possível e treinem em casa. E é isso. Aí, tá vendo? Show de bola, Mestre Sena. Algumas coisas que eu queria considerar antes de passar para o Contramestre Fly que depois, se vocês tiverem interesse de interagir com as perguntas que foram feitas ali na live, fiquem à vontade também, né? Eu queria também registrar a presença do Mestre Nikimba e o Mestre GG, que eu não lembro se nós citamos ele durante a nossa transmissão, mas eu dizer que o Mestre GG está presente e o Mestre Nikimba também. São duas pessoas bastante queridas por nós. E agradecer a todos, agradecer o Ferraz e a família toda, e dizer que quando vocês estiverem na Bahia, né, a gente encontre uma academia e eu faço questão da gente poder se movimentar todo mundo junto. Obrigado. Obrigado. Contramestre Fly, as suas palavras finais aí, para a gente encerrar a nossa live de hoje. E dizer que eu também te amo. Só que dizer que também te amo, tá? Também te amo, viu? Eu encerro hoje de novo, então tá bom. Bom, não, primeiramente eu gostaria de agradecer as 2 segundas-feiras. Muito obrigado ao mestre Raimundo Carneiro pela entrevista, pela explanação do trabalho dele, pela humildade, pela gentileza que ele teve também de abordar esse assunto, né, e de também estar à disposição.
Agradecer à família Sena, que foi de um respeito, de uma humildade perfeita também. Os dois lados estão de parabéns. Agradecer a todos que tiveram nos assistindo por também se conter nas perguntas. Né? É claro que em 1h30 não vai dar para fazer todas as perguntas. Nós vimos, eu e o Mestre Dunga, a gente viu uma live de quase 3 horas com a família do Mestre Bimba e eles não conseguiram responder todas as perguntas, então imaginem 1h30. Então, muito obrigado a todos. Reforço novamente que o mesmo respeito que a gente teve pelo Mestre Raimundo, a gente teve com a família Sena, né? Inclusive o Mestre e hoje lembra que ele ficou o tempo todo na entrevista falando, e mandou mensagem no privado e tudo mais, e mesmo assim a gente teve a ética de manter a postura para as duas entrevistas. E então agradecer a todo mundo, né, pela audiência e dizer que casos de família, volto de novo à minha fala inicial, né? Casos de família só sabe quem está dentro. Uhum. Nem os próprios parentes sabem o que acontece dentro de casa. Né? Vou dar o exemplo, eu sempre deixo uma reflexão no final, então eu vou dar o exemplo de casa hoje, que muitas vezes eu e a minha esposa, nós estamos dando banho ou trocando fralda da nossa pequena, da bebê de 3 meses, e ela faz um gritedo dentro de casa que até os vizinhos já vieram perguntar se a gente estava batendo na criança. Então ninguém sabe o que está acontecendo, né? É só uma fralda, é só um banho, faz aquele alarido todo, aquele alvoroço todo, e não é nada demais, é apenas uma fralda e um banho. Então só sabe quem está dentro de casa. O restante de nós todos, inclusive eu, Mestre Dunga, que estamos lá aqui no Rio Grande do Sul, a gente só pode ouvir e tirar as conclusões que cada um de nós achar que deve. Muito obrigado a todos, até a entrevista de amanhã, muito obrigado. Amanhã o Mestre Pombo de Ouro. Amanhã o Mestre Pombo de Ouro às 19 horas. 19 horas. 19, o pessoal que está nos assistindo, só para deixar bem claro, às 19 horas, tá? Não é às 21, porque o Mestre pediu para ser mais cedo, porque o descanso dele acho que mais cedo também, então a gente respeita isso do Mestre Pombo de Ouro também. E o Contramestre Sadelto vai estar junto também, divulgando o seu livro. Obrigado a todos, até mais.